Neste ano de 2022, será celebrado o bicentenário da independência. Em todo o Brasil, grupos, instituições e principalmente os historiadores se envolvem em debates acerca do assunto. Aqui no Rio Grande do Norte, um grupo de professores e alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Instituto Federal do Rio Grande do Norte tomou para si a iniciativa de realizar diversas ações em torno do bicentenário. São conferências, exposições, publicações, podcasts e vídeos que levam à reflexão do que significa discutir este bicentenário. A nossa preocupação é fazer dialogar o passado e o presente, tendo como fio condutor temas relativos à formação do Estado e da sociedade brasileiros. E ninguém melhor do que o convidado de hoje para abordar o assunto. Hoje nós estamos com o professor João Paulo Pimenta, da Universidade de São Paulo. Ele é professor livre-docente, né, ou seja, titular da cadeira, e também ele fez a graduação, o mestrado e o doutorado na mesma instituição, foi professor visitante na Espanha em diversas instituições latino-americanas e é um grande especialista no tema, inclusive recentemente publicou o livro Independência do Brasil pela editora Contexto, que justamente visa divulgar as questões relativas a essa discussão da memória dessa independência. Bom, então, professor João Paulo, nós queremos agradecer a sua disponibilidade em vir até Natal para falar sobre esse assunto tão importante que é a independência do Brasil e o significado dessas celebrações, reflexões, enfim, tudo que está girando em torno dessa questão da independência do Brasil. E sobre a atualidade desse debate em torno da independência, você tem afirmado que esse tema, né, não é algo que diz respeito apenas ao passado. Esse passado está vivo, bem atuante no nosso presente, ou seja, é uma discussão que é tanto passado como presente. Então, nesse sentido, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o significado dessas celebrações, né? Estamos usando esse termo, né? Celebrações do bicentenário da independência brasileira, né? Qual é essa motivação, qual a importância, por favor? Um prazer, Carmen, estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Sim, esse é um tema com uma presença enorme na contemporaneidade, digamos assim, do Brasil, basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, pelos seus efeitos de curto, médio e principalmente longo prazo. Os efeitos da independência, ou pelo menos os mais importantes desses efeitos, se fazem sentir vivamente no nosso país de hoje, mesmo que um grande número de pessoas não se dê conta disso. Esses efeitos, eles não se apresentam como evidentemente tributários do processo de independência, mas quem estuda esse processo os reconhece facilmente. Portanto, temos o dever, a obrigação de, ao ensinar a história do Brasil do século XIX, a história da independência, a história da formação do Império, diagnosticar esses efeitos, inclusive como muito duradouros e presentes até os dias de hoje. Mas o tema da independência, ele também é muito presente, porque nesses 200 anos ele sempre se prestou muito fortemente a usos políticos. E sempre foi assim. Em algumas ocasiões, de maneira mais eloquente. Então, no centenário da independência, em 1922, no Sesc Centenário, em 1972, nessas duas ocasiões, os governos nacionais e muitos governos provinciais, governos estaduais, municipais, fizeram um amplo uso dos repertórios de memória disponíveis naquelas ocasiões pela independência, para utilizar a história segundo os critérios do presente e não os critérios da própria história. Isso é mais ou menos normal. E agora, em 2022, nós estamos vendo a mesma coisa. É interessante como esse bicentenário da independência, ele parece ter começado cedo. Eu não esperava isso, acho que muitos colegas meus também não. Já começou a se falar no bicentenário com uns 3 ou 4 anos de antecedência, o que mostra que há uma presença muito conectada desse passado com o nosso presente e de diferentes formas, diferentes disputas em torno dessas memórias da independência, do que fazer, de como olhar
para a independência e para o passado do nosso país em geral, para explicar questões do nosso presente. Como você falou, essa questão de nos 3 últimos 4 anos já está se pensando nesse bicentenário, mas isso também reflete bastante o nosso momento político, né, desses usos políticos, tanto do bicentenário quanto da camisa, né, ou das cores da bandeira brasileira, que estão sendo tomados, né, por uma direita, né, que tem, inclusive, tentando trazer uma narrativa, às vezes, diferente daquilo que tem se estudado empiricamente, né? E eu acho que no ano passado houve um complicador a mais, né, porque não houve a celebração da independência, houve aquele uso privativo, né, que você mesmo tem afirmado. E exatamente qual é a problemática, não problemática, né, mas o que isso leva, qual a necessidade que a sociedade tem para refletir com relação a essas questões, do uso dessas datas, do uso das cores, para se identificar determinadas tendências políticas? Quais são os complicadores? Eu tenho a impressão de que esse bicentenário ele já começou a acontecer há alguns anos, antes, né, da data redonda, que é 2022, porque justamente em função de uma confluência de crises vividas no Brasil, uma crise política junto com crise econômica, uma tremenda crise social, com índices de exclusão, de desclassificação batendo nas alturas, com a crise sanitária, que é uma crise mundial, não é só brasileira, mas o Brasil acrescentou temperos muito locais, sinistramente muito específicos a essa conjuntura mundial. Enfim, no meio dessas crises todas, a história, ela pareceu, e ela ainda parece, capaz de subsidiar as pessoas em busca de respostas para perguntas muito diretas e, por vezes, muito dramáticas. Por exemplo, por que o Brasil chegou na situação em que chegou? Como é possível vislumbrar futuros diferentes do presente que estamos vivendo? Será que certos erros do presente e do passado recente serão cometidos no futuro? Então, um grande número de pessoas parece disposta, até necessitada, de se voltar ao estudo do passado, ainda que seja um estudo preliminar, né? Que não seja um estudo profissional, um estudo regular, mas buscando na história, no passado, então, resposta para perguntas que são muito contundentes no nosso presente. E aí entra também essa questão dos usos, dos símbolos, dos discursos, das festividades tradicionais ligadas à nação e à nacionalidade brasileira. Isso já vem acontecendo também há alguns anos, provavelmente desde 2013, mas com muita segurança a partir de 2016. Foi o golpe de 2016 que colocou claramente essa questão de como certos grupos políticos eles vêm se apropriando de símbolos nacionais, símbolos tradicionais, convencionais, costumeiros. Esses símbolos vêm sendo apropriados por grupos políticos para excluir e combater outras tendências políticas, outras formas de pensamento. Nesse sentido, nós estamos observando nos últimos anos, desde seguramente 2016, mas em 2022 isso ainda está acontecendo, uma privatização de símbolos nacionais. Isso vale para a bandeira, que virou uma espécie de uniforme de partidários do atual presidente, que se enrolam na bandeira para dizer, olha, essa nação é a nação brasileira, isto é uma nação sem esquerda, é uma nação sem diversidade sexual, é uma nação branca, é uma nação excludente, né? É uma nação que não tolera pautas progressistas. Então a associação clara é essa. Isso vale para a bandeira, isso vale para o hino nacional, isso vale para palavras que são muito tradicionalmente associadas também a esse imaginário nacional oficial, esse imaginário que foi sendo construído ao longo de 200 anos. Então, Carmen, não é de se surpreender que em 2021 tenha havido uma privatização, privatização entendida aqui como apropriação, repito, por um grupo político de símbolos que deveriam contemplar o conjunto da nação, independentemente dos grupos políticos dessa nação, contemplando a diversidade de formas de pensamento,
dessa nação, não é de se surpreender que em 2021 tenha havido finalmente então uma privatização da própria festividade do 7 de setembro, quando o presidente Bolsonaro cancelou a festa tradicional, uma festa, enfim, muito antipática para muitos brasileiros, porque ela é associada às Forças Armadas, é associada a um tipo de história oficial na qual uma grande quantidade de brasileiros não se reconhece, mas é uma festividade tradicional do calendário e nunca nenhum presidente tinha discutido isso seriamente. Então o presidente Bolsonaro cancelou a festa e substituiu por uma manifestação política de autoelogio, né, de louvar a si mesmo. Agora, por que isso foi no 7 de setembro? Foi justamente para se apropriar dessa tradicional mobilização cívica que existe no 7 de setembro, ainda que em moldes tradicionais, direcionando os seus valores, os valores associados a uma nação, para ele e para o seu grupo de apoiadores. Então, essa privatização de aspectos simbólicos da nação brasileira vem acontecendo desde antes e chegou num ponto inédito. Acho que nunca na história do Brasil isso tinha sido tão evidente quanto em 2021. Vamos ver o que vai acontecer em 7 de setembro de 2022. E nós estamos aqui gravando esse programa antes dessa data, né? É muito interessante essa questão, mas vamos voltar um pouco os 200 anos atrás, né? No seu livro Independência do Brasil, você mostra que 200 anos atrás, quando o Brasil ainda não era um país independente e não havia nação, Estado e nem a identidade brasileiros, o mundo era bastante diferente do que é hoje. O que você poderia dizer sobre o mundo e o Brasil de 200 anos atrás e o Brasil e o mundo atuais? Sem dúvida, essa é uma primeira grande diferença entre o Brasil atual e o Brasil de 200 anos atrás. É que há 200 anos atrás não existia o Brasil que nós conhecemos, isto é, não existia uma nação brasileira, não existia uma identidade nacional, uma identidade política brasileira, ninguém se achava, se chamava, se reconhecia como sendo brasileiro. E não existia um Estado nacional brasileiro, tal qual ele existe hoje, com as suas estruturas, com as suas instituições, com as suas leis. Então, esse é um primeiro ponto muito importante, porque nós entendemos que a independência ela não foi resultado de uma luta nacionalista de brasileiros contra portugueses. Seria um equívoco completo insistir nessa interpretação, que foi uma interpretação na qual insistiram muitos autores e muitos brasileiros não historiadores no passado. Então, o Brasil não foi criado por uma luta nacionalista, um conflito de nacionalidades entre brasileiros e portugueses. Então, essa é uma primeira grande diferença. E a independência ajudou a criar o Estado, a nação e a identidade, como eu explico nesse livro, em outros trabalhos meus também. Então, para além dessa grande diferença, quer dizer, não existiam brasileiros. Os brasileiros seriam criados a partir da independência ao longo do século XIX, principalmente nas primeiras décadas do século XIX, na primeira metade daquele século. Ora, o país de então, esse que viria a se tornar o Brasil, que era um conglomerado de territórios portugueses na América, esse conglomerado de territórios não excedia 5 milhões de habitantes. Hoje o Brasil tem mais de 200 milhões. Então, essa é uma escala que já dá também uma outra grande diferença entre o que é o Brasil lá de 1822 e o Brasil de 2022. O Brasil hoje é uma união política bastante estável, bastante segura, entre territórios que são perfeitamente configurados dentro de um território. Isto é, são territórios que juntos fazem o território nacional e nós sabemos exatamente onde começa e onde termina esse território. Cada palmo da fronteira brasileira atual com os nossos vizinhos é perfeitamente delimitável. E essa é a lógica territorial de quase todos os países do mundo hoje em dia. Em 1822, há 200 anos atrás, não era assim. O Brasil, repito, era um conjunto de territórios portugueses, a sua unidade estava em Portugal, não estava no próprio Brasil, embora a corte portuguesa tivesse já vindo para o Brasil em 1808 e tivesse começado a estremecer, então, essa configuração de um território que não era um território nacional.
Esse território, então, ele apresentava situações muito diferentes das atuais. Era praticamente impossível alguém sair de São Luís do Maranhão e se dirigir numa viagem direta ao Rio de Janeiro ou a Salvador. Precisava sair de São Luís e ir até Portugal e de lá se dirigir à parte mais sul do Brasil. O que mostra que não havia uma integração territorial, porque não era um território nacional. Havia escravidão, a escravidão estava crescendo em 1822, hoje não existe mais a escravidão do ponto de vista legal, jurídico, formal, existem formas análogas de escravidão, existem brasileiros saudosos da escravidão, mas a escravidão como um regime de trabalho e como uma estrutura social reconhecida não existe mais. E claro, o Brasil hoje em dia é uma república e na época ele estava se formando como uma monarquia. Era justamente uma época em que repúblicas estavam se formando, algumas monarquias novas também estavam se formando, mas o mundo estava passando por um estremecimento político, por um estremecimento econômico, com a Revolução Industrial também, que de certo modo nos levaria ao mundo que nós temos hoje, do qual o Brasil faz parte. Ótimo. E sobre a independência e independências, né? O processo de independência sempre contemplou em seu interior vários processos menores, né? Várias independências. Essa pluralidade se referia a diversos projetos, regiões e agentes, o que implicava diferentes possibilidades de sujeição ou de ruptura. E em 1822, o desenrolar desse processo geral, organizado em torno da ruptura com as Cortes de Lisboa, dependia cada vez mais da adesão ou não a ele das províncias que até então tinha formado o Reino do Brasil, cada vez mais com as suas próprias circunstâncias internas. Como você vê as resistências de algumas províncias ao processo que culminou com a consolidação do Rio de Janeiro como centro de autoridade do novo país que estava surgindo? Em 2022, atualmente, está muito em voga uma ideia de que não houve uma independência, mas sim muitas independências. Isso não é nenhuma novidade, os historiadores já tratavam de uma pluralidade de movimentos, de processos políticos no processo geral de independência há um bom tempo, mas hoje em dia nós vivemos uma conjuntura político-social muito favorável ao reconhecimento e à assimilação de pluralidades, o que é muito bom, evidentemente, e acaba por se projetar para o espectro historiográfico, acaba por se projetar para o trabalho daquele que observa, estuda e explica profissionalmente o passado, que são os historiadores. Então, é normal então que esteja se falando em independências. Mas, Carmen, nós não podemos perder de vista que as muitas independências que existiram, elas constituíram um processo geral. Nós não podemos fragmentar a independência como se todas as independências ali dentro fossem equivalentes em termos de importância histórica, em termos de impacto na vida das pessoas da própria época. Elas só podem ser chamadas assim de independências porque juntas elas configuram um processo que é um processo cheio de espaços, cheios de tempos, cheios de dimensões da realidade, cheio de agentes sociais. Então, toda essa pluralidade, essa diversificação, ela leva a uma coerência, a um processo geral. Em 1822, independência podia querer dizer várias coisas. Os dois significados principais. Esse que existe até hoje, que é separação completa, por exemplo, de dois corpos políticos, que passam a existir de maneira completamente separada, mas independência podia querer dizer também, esse era um significado muito, muito comum à época, capacidade de tomada autônoma de decisão. Então, um governo, um grupo social, um grupo político, ele poderia decidir o seu futuro exercendo a sua independência. E essa independência, capacidade de tomada de decisão autônoma, podia ser, inclusive, a escolha de permanecer dependente de um outro corpo político. Então, em 1822, um pouco antes e um pouco depois, muita gente usava a independência do Brasil para defender que o Brasil deveria continuar a fazer parte do Reino Unido Português, que era o nome do Império Português naquela época, né? Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
e não para defender a total separação. Então, se a gente pensar nesses dois sentidos à época, fica mais fácil da gente entender como que estavam atuando vários grupos políticos em vários espaços. Então tinha gente cuja independência era se separar da sujeição, se libertar da sujeição de um determinado governo, de uma determinada província do Brasil. Ou então unir-se a um outro grupo para defender um determinado governo. Então independência não queria dizer só separação completa e nem se referiria só ao processo de separação entre Portugal e o Brasil. Essas muitas independências, então, elas dão uma boa ideia dos muitos projetos políticos que existiam no Brasil da época. Só que o principal deles foi esse que acabou por vencer. Esse de separação completa entre Brasil e Portugal e que deu origem ao Estado, à nação e à identidade nacionais brasileiras. Ah, muito Sim? bom. Sim. Bom, e sobre o longo processo da independência e a celebração em torno do 7 de setembro, não há um consenso, né, mas uma ampla aceitação entre os historiadores de que a independência brasileira tenha sido fruto de um longo processo em que ocorreram diversos eventos significativos. Eu gostaria, né, se possível, se você fizesse uma reflexão sobre a necessidade demonstrada por alguns segmentos da sociedade em identificar um evento fundador, né, nesse caso, o 7 de setembro, né, nome de rua, nome de praça, feriado. Qual a importância desse acontecimento comparado a diversos outros que ocorreram para a ruptura com o Império Português, né? Você acabou de falar justamente dos diversos projetos, né, que houve um projeto vencedor, e ao longo desse projeto, como é que ele se manifestou para transformar esse 7 de setembro como, digamos, um momento icônico da vitória desse projeto de independência. E ainda com relação ao 7 de setembro, há muita imaginação e curiosidade acerca do que teria ocorrido, né? Aqui repito uma pergunta que você faz no seu próprio livro, e o que afinal ocorreu no dia 7 de setembro de 1822? Então, se você pudesse falar, as pessoas se lembram muito, né, do quadro do Pedro Américo, enfim, fica realmente na memória dos brasileiros, mas o que de fato nós podemos falar sobre esse 7 de setembro? Se nós vivêssemos em 1822, provavelmente ninguém nesta sala, e ninguém daqueles que estão nos assistindo agora, sequer teriam ficado sabendo do que aconteceu às margens do Riacho, do Ipiranga, com Dom Pedro, até então um príncipe regente, e sua comitiva, numa viagem entre Rio de Janeiro e São Paulo. Não foi um acontecimento importante. À época, ninguém deu muita bola para o que aconteceu ali no Riacho. Tanto é que os jornais da época praticamente não falaram nisso, os protagonistas políticos ao redor de Dom Pedro quase não falaram nisso. Ninguém deu bola para o que aconteceu no dia 7 de setembro. Por quê? Porque o que aconteceu não foi muito importante. Não foi muito importante, segundo os critérios da época. Só que ele se tornaria uma data importante. Por quê? Porque ele se tornou uma data de memória. Já no ano seguinte, o 7 de setembro começou a ser celebrado como um momento de realização estrondosa, épica e heróica da independência do Brasil. E é normal que assim seja, quando as pessoas querem fazer da história, não o que a história realmente foi, mas do que elas precisam em termos de manipulação do passado, para elas, para os interesses delas no presente. Então, todos os países do mundo manipulam o passado nas suas memórias nacionais. E é muito frequente, então, que haja um momento fundador, ou vários momentos fundadores, associados a um ou a vários heróis. Não é só no Brasil que acontece isso. Então, o 7 de setembro é uma data de memória e não uma data da história. Só que essas duas coisas elas se misturam o tempo todo. Então, cada vez mais as pessoas passaram a acreditar que o momento da separação política entre o Brasil e Portugal foi o momento em que, em um arrobo de genialidade, Dom Pedro teria gritado independência ou morte. E os historiadores já sabem há algumas décadas que não foi assim. Então essa explicação que eu acabei de dar, ela já tem muitas décadas, os historiadores voltados a esse tema já sabem disso.
Mas é impressionante a quantidade de pessoas que ainda acredita que a independência se resume ou teve o seu marco principal no 7 de setembro. E algumas pessoas, inclusive historiadores, que têm se pronunciado nesse bicentenário sobre a independência, até sem querer, acabam usando nos seus artigos, porque naquele dia 7 de setembro, porque a independência em 7 de setembro de 22, porque ao gritar independência ou morte, Dom Pedro... Quer dizer, não estão criticando a data, estão simplesmente comprando, repetindo de maneira passiva o que os historiadores já deveriam saber, todos os historiadores, porque os historiadores na independência já sabem há um bom tempo que não foi assim. Mas o que aconteceu, afinal, nesse dia? Ora, Dom Pedro recebeu, sim, algumas cartas que vinham do Rio de Janeiro. Então tinha a carta do José Bonifácio, tinha a carta da Leopoldina. A Leopoldina não redigiu uma declaração de independência, até que se prove o contrário, tá? Pode ser que alguém um dia descubra essa tal da declaração, tudo bem, a gente reescreve essa história aí. Só que as pessoas têm afirmado, ou algumas pessoas têm afirmado, que a Leopoldina decidiu a independência levando ao 7 de setembro, o que não está de maneira nenhuma comprovado. Então ele recebeu a carta da Leopoldina, recebeu a carta do José Bonifácio, ele deve ter se manifestado com os membros da sua comitiva, que ele realmente estava cansado da política das Cortes de Lisboa e que era necessário, então, fazer algo que já vinha sendo feito e na prática já estava praticamente feito, que era o Brasil seguir uma vida política separadamente de Portugal. A independência já estava quase pronta e ela foi muito mais decidida nos seus momentos finais, com a aclamação pública do Dom Pedro em 12 de outubro e com a sua coroação em 1º de dezembro de 22, do que com essa conversa do Dom Pedro com a sua comitiva no Riacho do Ipiranga. Então é isso. Por favor, tratemos o 7 de setembro como uma construção mítica, como uma data de memória e não como uma referência realmente importante da independência entendida como separação entre o Brasil e Portugal. E até a referência a essas datas, né, 12 de outubro e 1º de dezembro, mostra como o próprio momento de ruptura é um processo dentro do próprio ano de 22, né? Um processo que se inicia, que a gente considera desde 1808, mas dentro do próprio ano a gente consegue perceber. Sim. Bom, passemos agora a falar um pouco sobre Estado, nação e identidade nacional. Antes de 1822, né, isso é uma colocação do seu livro, não havia nem nação nem identidade nacional brasileira. Acho que a gente já referiu um pouco, né? Os habitantes do Brasil, desde que fossem livres, eram quase todos portugueses, isto é, súditos do rei de Portugal, cristãos e identificados com a monarquia. Havia portugueses de muitos tipos, mas nenhum deles feria esses critérios. Quando e como ocorrem as mudanças na direção da formação de uma identidade distinta da portuguesa, uma vez que um projeto de separação do Reino Unido português foi vitorioso? Uma identidade brasileira, uma identidade nacional brasileira, ela não surge de repente com a independência. Mas ela também não existia antes, porque a independência, repito, não foi uma luta entre portugueses e brasileiros. O interessante, e isso não é difícil de explicar, eu acho que os historiadores que escrevem sobre isso, os professores que lecionam essa matéria, fariam tremendo bem à nossa sociedade se eles esclarecessem o seguinte: a independência franqueou as portas para uma nova identidade nacional. Essa identidade ela foi se consolidando após a independência, mas ela foi sendo preparada um pouco antes da independência. De que maneira? Com a incompatibilização de portugueses da América com portugueses de Portugal. O processo de independência ele pode ser descrito como tendo nessa uma de suas principais linhas de força. Portugueses de Portugal foram se desentendendo com portugueses do Brasil porque foram reconhecendo, tanto lá quanto cá, interesses políticos e econômicos, não só diferentes, mas cada vez mais incompatíveis. Essa, repito, é uma das principais linhas do processo de independência. Na medida em que portugueses vão se identificando politicamente como tendo interesses diferentes, o que vai acontecendo?
cada vez mais eles vão se diferenciando em termos de identidade. Então a independência, ela é uma separação de projetos políticos, mas é uma separação de projetos políticos que vinha sendo preparada por uma separação de interesses, portanto de identidades, e disso resultará então que essas identidades políticas se tornem com a independência também identidades nacionais. É isso. Ou seja, identidades políticas não são necessariamente identidades de nações. Uma identidade política é uma forma como um grupo se reconhece, como sendo um grupo, pessoas estabelecem relações de afinidade umas com as outras por conta de sua concordância em relação a uma forma de organização política da sociedade. Seja a defesa de uma forma já instituída, seja uma forma a ser construída no futuro, isso é uma identidade política. Então as pessoas, elas podem ter várias identidades ao mesmo tempo, inclusive identidades políticas, que podem ser partidárias, que podem ser mais fortes em épocas de eleição, depois elas podem diminuir, podem voltar depois em alguns momentos. As identidades são sempre fluidas. As identidades políticas, elas só são nacionais quando essa forma de organização política é uma nação. E como não existia a nação brasileira, as identidades políticas entre portugueses do Brasil e portugueses de Portugal, que foram se tornando cada vez mais tensas, cada vez mais inimigas, né, elas levaram à criação, então, de uma identificação. O governo, os interesses do Brasil eram brasileiros, os de Portugal eram portugueses. E foi assim que foi surgindo, então, a nação e a identidade. Tá ótimo. E sobre a ruptura política entre Brasil e Portugal, né? O senhor afirma que jamais foi uma luta, né, nacionalista movida por uma nação oprimida, né? Não foi uma luta de brasileiros contra portugueses. E, no caso, nenhuma empreitada de libertação colonial da dominação metropolitana. Essas são afirmações bastante significativas e que vão de encontro a algumas ideias que têm circulado na imprensa e nas redes sociais. Fale-nos um pouco mais sobre esses aspectos. Não sei se você tem acompanhado, muito provavelmente tem, esses outros discursos com relação a tudo que a gente já discutiu aqui. A história tratada na imprensa e a história tratada nas redes sociais, elas têm, em meio a muitas variações, uma coisa em comum. É uma história tratada nos ritmos desses suportes. Isto é uma história rápida. É uma história para quem tem pressa. Seja de consumir, seja principalmente de produzir aquele material. Então é impressionante como, a despeito do que tudo que já se escreveu nos livros, nos artigos especializados, mas também em livros didáticos, em sala de aula, nas aulas de professores muito qualificados que nós temos em todo o nosso Brasil, de ensino fundamental, de ensino médio. Ou seja, a despeito de toda a renovação pela qual já passou a historiografia da independência e muitas outras historiografias do nosso país, haja um número tão grande de pessoas na imprensa e nas redes sociais repetindo os mesmos clichês, os mesmos equívocos, as mesmas distorções que eram tão comuns há 30, 40, 50 ou 100 anos atrás. Por quê? Ora, porque as pessoas não pararam para estudar antes de usar a imprensa ou usar as redes sociais para se pronunciar em relação à história. E aí tem mais uma coisa em comum, né, entre a imprensa e as redes sociais, que são vitrines para o narcisismo do indivíduo e não para realmente a qualificação dos públicos. Ora, é claro que é possível qualificar público via imprensa e qualificar público via redes sociais. Só que para fazer isso, entendo eu, é necessário modificar as tendências preponderantes na imprensa e nas redes sociais no que diz respeito ao tratamento de conteúdos históricos. Porque só é possível se fazer história com tempo, com calma, com meditação, com estudo, com crítica. Não dá para fazer simplesmente repetindo, se pronunciando, só porque as pessoas querem ter a sua imagem, só porque elas querem ter curtidas, só porque, enfim, as matérias precisam ser veiculadas, circuladas e precisam vender. Então, eu acho que isso explica por que
a imprensa e as redes sociais, com exceções, mas são exceções e não a regra, elas têm sido, nesse bicentenário, um repositório das visões mais tradicionais e mais superadas em torno da história da independência, mas as pessoas nem se dão conta disso. Elas simplesmente consomem aquilo lá, elas simplesmente produzem e consomem aquilo lá, o que é um desserviço, né, para o nosso país. Com certeza, a história não é opinião, Não né? É uma opinião. ciência que vem a partir de muito treinamento, né? Sim. Bom, e já terminando esse nosso bate-papo, muito bom com o professor João Paulo, para falar sobre a historiografia e memória dessa independência, né? Existe uma produção importante dos historiadores treinados, né, que estudaram, e existem diversos grupos que, não sendo historiadores, também constroem suas representações acerca da independência. Então, finalizando, eu gostaria que você fizesse uma reflexão em torno do que os historiadores produzem e da memória que circula no Brasil desde tempos idos acerca dessa efemeridade. Os historiadores, eles não detêm um monopólio do conhecimento da história, nem no Brasil e nem em lugar nenhum, e nem devem deter. Simplesmente os historiadores, eles são mais capazes do que outros grupos profissionais, do que outros segmentos da sociedade, de explicar como que se aprende, como que se ensina, ensinar como se ensina, isso mesmo. E como que se pesquisa, quer dizer, é ensinar como pensar a história. Então essa é a função dos historiadores, e os historiadores em geral fazem isso muito bem no nosso país já há muito tempo. O Brasil tem uma excelente historiografia em geral e também uma excelente historiografia da independência. Então, esse conhecimento, ele não deve ser monopólio dos historiadores. Os historiadores devem ensinar as pessoas a pensar a história para que elas pensem a história, eventualmente até por conta própria. No entanto, o que nós vemos no nosso país é que, para além do grupo dos historiadores, que é um grupo, repito, muito grande, muito qualificado, as manifestações em torno de interpretações superadas, equivocadas, elas são muito mais numerosas, né? Elas são muito mais comuns, o que nos coloca então um problema e um desafio. Ou seja, se os historiadores impactam pouco a forma dos brasileiros pensar a história, como que isso pode ser modificado? Não se modifica isso apenas com a ação dos historiadores. É necessário uma mudança de atitude, de postura da parte do público em geral, que de alguma forma, seja por conta própria, por vontade própria, ou mesmo obrigado, né? Então são aqueles estudantes que são obrigados a estudar história no ensino fundamental, no ensino médio, vão acabar tendo conhecimento desses conteúdos. Então, nessa encruzilhada, né, nós temos nas memórias da independência um excelente pretexto, eu entendo. Porque quando se fala dos usos políticos do passado, nós estamos falando de conteúdos de história que são toda hora colocados para a sociedade. Então é muito bom pegar esses conteúdos, né, sempre no dia 7 de setembro de cada ano, esse monte de conteúdos que tem aparecido relativos à memória da independência nesse bicentenário e trabalhá-los de maneira a criticá-los e a torná-los pontos de partida para um estudo mais acurado, mais criterioso, mais correto, não só da história da independência, mas da história do nosso país em geral. Então eu acho que a memória, ela dá uma atrapalhada na compreensão da história, né? Ela cria um monte de fumaça, um monte de armadilhas, mas ao mesmo tempo ela é um permanente pretexto de aproximação da nossa sociedade em relação ao passado. E aí os historiadores e todos aqueles que quiserem fazer história, mesmo não sendo historiadores, têm aí ótimas oportunidades de atuação. É ótimo. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença no nosso podcast ou vídeo que a gente tem organizado e convidamos vocês, né, a verem os anteriores e também os próximos na nossa ordem, porque afinal, justamente no ano de 2022, estamos aqui para refletir o que foi, né, o que é o bicentenário e o que foi a nossa independência. Então, muito obrigada pela sua atenção. Obrigado. Pronto.